Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o
somente a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser.
Então nós continuamos com a nossa série de mensagens sobre obras da carne versus fruto do Espírito. Vimos anteriormente que, como fruto da nossa decisão de viver na carne ou de viver no Espírito, nós teremos resultados práticos na vida, tanto nessa vida terrena como na vida eterna. Viver na carne ou viver no Espírito é uma decisão que nós temos que tomar. Porque é evidente que todos nós que somos cristãos pensamos que vivemos no Espírito, porque isso é o correto a se fazer. Todavia, são pelos frutos que vêm desse viver no Espírito que é identificado a vida no Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, diz o versículo número 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei não é maior do que essas coisas. Viver nas regras da igreja, do sistema religioso, não nos torna uma pessoa que vive no Espírito. São as características no interior da pessoa que refletem em comportamentos e ações que definem a vida no Espírito. Por isso que diz o texto que contra essas coisas não há lei. Ou seja, todas as liturgias, todas as leis religiosas, todas as leis morais, as leis civis, se praticadas, não substituem essas características interior da pessoa que vive no Espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A lei não é maior do que isso. Ter atitudes religiosas não substitui ter comportamentos do fruto no Espírito nas atitudes. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre mais uma característica do fruto do Espírito, que é a benignidade. A benignidade é a característica, é a qualidade de fazer o bem, desejar o bem e fazer o bem. Tudo parece muito simples, muito prático, muito fácil de entender. Afinal de contas, ser benigno é fazer o bem. Tá certo. Mas até que ponto que nós temos tido a disposição de fazer o bem em todas as circunstâncias, em todas as situações? Não basta apenas querer fazer o bem, mas sim é necessário fazê-lo. E nós precisamos interferir nas situações onde o mal está acontecendo para fazer o bem. Não é fazer o bem apenas nas situações boas da vida, quando nós somos confrontados com coisas boas que vêm em nossa direção. Mas até mesmo quando situações más, promovidas até por pessoas que não são benignas, chegam em nossa vida, aí se caracteriza uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Porque a retribuição dela é com o bem e não com o mal. Para ser benigno é necessário vencer 2 obstáculos. Obstáculos que normalmente estão associados ao caráter caído, à pessoa que vive sob domínio do pecado. E nós religiosos temos muita dificuldade de obter humildade para confrontar conceitos com comportamentos. Porque é claro que eu e você sempre vamos dizer que nós não somos, por exemplo, maliciosos ou cruéis, que são as 2 coisas que têm que ser vencidas para podermos ser benignos. Quando nós entendemos o que é ser malicioso, nós percebemos que uma pessoa maliciosa é aquela que interpreta negativamente as coisas. A malícia não está somente associada ao comportamento voltado para a vida sexual, mas a malícia está na deturpação da situação, olhando as coisas de uma forma negativa. Por exemplo, alguém fala uma coisa numa intenção até boa, mas a interpretação que eu tenho do que foi dito é má. Então isso está refletindo malícia na minha postura.
E as pessoas que têm o fruto do Espírito aparecendo na vida delas e se manifestando através da benignidade, não têm esse comportamento. Elas não interpretam maliciosamente as situações. Portanto, para sermos benignos, temos que vencer a malícia. E temos que vencer a crueldade. A crueldade é o desejo de vingança. É o desejo e o prazer que se sente quando alguém que fez o mal sofre consequências por ter feito o mal. Independente da pessoa retribuir com o mal, ela não fez nada para que aquele que praticou o que é errado tenha uma consequência dolorosa. Não fez nada, mas ela tem alegria interior. Pode não falar nada, mas tem prazer no coração ao ver que alguém está sofrendo porque fez o mal. Isso é crueldade. A pessoa benigna não tem prazer no sofrimento de outra pessoa, independentemente da pessoa merecer aquele sofrimento, de ela estar colhendo uma consequência. As leis físicas e espirituais vão se cumprir de qualquer forma. E quem pratica o mal vai colher o mal. Quem faz o que é errado vai colher o fruto do seu erro. Mas o terceiro, o que está assistindo àquela situação, se é uma pessoa que tem alegria ao ver esse mal, ainda que alegria incontida, alegria guardada, não confessada, não declarada, não mostrada por um sorriso, mas no interior sente prazer em ver o sofrimento da outra pessoa. Essa pessoa é cruel e por isso ela não pode avocar para si ter o desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida por meio da benignidade. Vamos olhar um texto bíblico sobre o assunto. Ele é muito didático, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Diz o texto sagrado: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A arma da pessoa benigna é o bem. Ele enfrenta a maldade dos outros, atacando-os com benignidade, com bondade, com atos do bem. Não podemos nos deixar vencer pelo mal. O que o autor está querendo dizer quando declara para não sermos vencidos pelo mal? Quando que uma pessoa é vencida pelo mal? Quando no interior dela a crueldade se manifesta ao ver o mal apresentado na vida de outra pessoa. Essa pessoa está se deixando vencer pelo mal. Mesmo quando o mal é feito contra você, não tenha a atitude de revide por meio da satisfação interior ou por meio de atitudes contra aquela pessoa que foi ofensora, que lhe praticou o mal. Isso significará que a benignidade não está fazendo parte da sua vida. No versículo anterior, o versículo 20, desse mesmo capítulo 12, dá a indicação de como é que nós não somos vencidos pelo mal. O texto diz para fazer o contrário, ou seja, se o seu inimigo tem fome, ou seja, aquela pessoa que lhe fez mal, tem fome, dê comida para ela. Não deixe ela passar fome e sinta alegria porque ela está passando fome. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E não tenha prazer porque a pessoa está sofrendo de sede, tendo em tuas mãos a água para ajudá-la, para satisfazer a sede dela. E o texto diz que essa arma, ela é poderosa, a ponto de fazer com que a pessoa tenha remorso, a pessoa tenha brasas vivas. Essa é a linguagem para dizer remorso, para dizer que a pessoa fique com a mente dela, a cabeça dela, olha lá, brasas vivas sobre a cabeça dela,
a mente dela fique pensando naquela situação. E a pessoa raciocine assim: puxa, eu fiz mal, eu tratei mal, eu desejei o mal. E aquela pessoa que foi alvo da minha ira, do meu rancor, da minha atitude negativa, ela não me retribuiu com o mal. Pelo contrário, ela se mostrou benigna comigo. Essa é a nossa luta, essa é a nossa arma contra quem nos faz o mal. Oferecer para ela o bem. Eu percebo, estudando esse assunto, que a pessoa benigna, ela trabalha alimentando na sua vida 4 características. A primeira característica é a afeição, é amar o bem. É uma afeição pelo que é bom, pelo bem, seja o bem pessoal ou o bem de outros. O bem seu, o bem do seu parente, o bem do seu amigo, mas o bem até do seu inimigo, daquele que lhe fez mal. É uma pessoa que não se alegra com a maldade, não se alegra com o erro, ela gosta do que é certo. Ela gosta que o bem prevalece. Por isso que ela trabalha usando essa arma do bem. Ela procura sempre fazer o bem e rejeita os impulsos naturais da vingança, da crueldade, e também não tem uma mente maliciosa para interpretar negativamente as coisas, porque ela ama o bem. A segunda característica da pessoa benigna é a capacidade de não guardar rancor. É fácil perdoar. O benigno não tem que se esforçar para perdoar. O benigno não precisa nem que a pessoa ofensora se derrame em lágrimas, cumpra a penitência, se desmanche em pedidos de desculpas para que ele perdoe. Antes mesmo que a pessoa demonstre qualquer arrependimento, no seu coração a pessoa benigna já está pronta a perdoar e não está permitindo que o rancor esteja sendo estabelecido por causa das ofensas cometidas. O amor de Deus mostra que todos nós somos pecadores e precisamos de perdão, a ponto de Jesus dizer que nós devemos orar ao Pai pedindo que Ele nos perdoe como nós perdoamos os outros. Você já pensou nisso? Quem é benigno tem facilidade de fazer essa oração, porque ele sabe que, sendo um pecador, de graça, Deus o perdoou. Então nós também, como benignos, vamos perdoar de graça aos outros. Nós não fizemos nada para Deus nos perdoar. Nós nem pedimos que Deus nos perdoasse. Ele morreu na cruz, encarnado em Jesus Cristo, para nos perdoar quando nós não tínhamos condições ou consciência do que seria o perdão. Quando nos convertemos, nós não tivemos um processo intelectual, meritório, para podermos nos converter. Fomos convencidos pelo Espírito Santo de que precisávamos da graça, do favor imerecido, e então fomos perdoados. Vocês já pensaram se Deus, ao invés de fazer um plano de perdão, fizesse um plano de vingança? Se ao invés de olhar para a nossa vida com graça, com misericórdia, e oferecesse perdão, Ele oferecesse o mal? Portanto, Deus é benigno. Deus projetou o bem para quem só fez o mal. É assim que o benigno se apresenta. Alguém que não guarda rancor. Porque quando existe rancor, ressentimento, é impossível fazer o bem. Até numa atitude mecânica é possível fazer alguma coisa boa. Mas o benigno faz o bem prazerosamente. Ele faz o bem tendo alegria de fazer o bem. Ele não faz o bem porque ouviu essa mensagem que eu estou trazendo. Ele não faz o bem porque leu um versículo bíblico e se sentiu constrangido a fazer o bem. Embora ele ouça essa mensagem, embora ele ouça um versículo e leia um versículo bíblico sobre o assunto,
Ele faz o bem, eu diria que até de uma forma instintiva, porque há prazer nele em fazer o bem. O benigno, que é marcado pelo fruto do Espírito, é uma pessoa que não consegue fazer o mal porque não consegue guardar rancor, não consegue guardar ressentimento. Associe isso. Quem se ressente não será benigno. Quem não se ressente será benigno. É uma equação muito simples. Não adianta tentar inverter. Estou ressentido, mas vou fazer o bem. Esse bem será uma obra morta. Ou então, não estou ressentido, mas não farei o bem. Isso é uma falácia, uma mentira, é um auto-engano. Quem não se ressente, porque é benigno, faz o bem. A terceira característica da pessoa benigna é o ato, é ajudar os outros. Não é uma atitude apenas do coração, ser bom de coração, que senta na arquibancada e fica torcendo para a pessoa se dar bem. Não, é atuante, é ativo, expressa sua benignidade com comportamentos, com ações em favor das pessoas. Procura situações para fazer o bem aos outros. Procura ajudar naquilo que puder ajudar. É criativo nessa direção. Não tem lugar para egoísmo na vida da pessoa benigna. Não tem lugar para desinteresse em relação aos outros. Não tem lugar para inveja. Porque o bem dos outros é visto como algo precioso para a pessoa benigna. Ele sabe se alegrar com quem se alegra. Ele sabe sentir prazer em ver alguém aliviado da sua carga, do seu fardo. A pessoa benigna é assim. E por fim, a última característica, a quarta característica da pessoa benigna é uma resiliência perseverante no ato de fazer o bem. Gálatas, capítulo 6, temos 2 versículos, o 9 e o 10, que nos dão lições preciosas sobre benignidade. Vejamos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Certa vez Jesus estava entre os samaritanos e uma mulher chegou a ele e lhe pediu algo. E Jesus disse, não é justo. Eu preciso cuidar primeiro dos filhos de Israel, dos israelitas sangue puro, e não dos samaritanos que têm o sangue misturado. A mulher disse, está certo, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquele momento, Jesus fez o bem para ela. Perceba a ordem estabelecida. Jesus estava pronto a fazer o bem para os domésticos da fé, mas estava também pronto a fazer o bem para todos. Quando nós estamos apenas fazendo bem para as pessoas do nosso rol de amizade, de afinidade e de afeição, quando fazemos o bem para nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos chegados, para as pessoas que merecem, não estamos fazendo nada extraordinário. E isso não nos caracteriza como uma pessoa benigna. Pode nos caracterizar como uma pessoa boa, mas não como uma pessoa benigna. O benigno é melhor do que o bom. O bom faz coisas boas em retribuição a coisas boas que recebe. O bom faz coisas boas em favor de outras pessoas que também fazem o que é bom. Mas o benigno faz o bem para aquele que lhe fez o mal. O benigno deseja o bem para aquele que não merece. O benigno
não deseja, com sangue nos olhos, a vingança sobre quem erra. Pelo contrário, quer o perdão, quer a mudança, quer a restauração, quer a reconstrução de quem falha. Portanto, sejamos benignos. Para isso é necessário perseverança e resiliência. Estar focado no objetivo de fazer o bem. Buscar oportunidades para fazer o bem. Não perder a oportunidade de fazer o bem. Esse texto de Gálatas, Paulo diz, enquanto tivermos oportunidade, sempre que a oportunidade surgir, estar atento e estar concentrado no objetivo de fazer o bem. Assim é o benigno. Assim ele age. Assim ele se comporta. Portanto, nós estamos terminando mais a reflexão desse conectados com a palavra. Estamos terminando mais uma parte dessa série de mensagens, mais um episódio. E hoje sobre benignidade. Resumindo tudo, dizendo o seguinte, que quando apenas fazemos o bem a pessoas boas, e em retribuição ao bem que elas nos fazem, não estamos sendo benignos. A benignidade é refletida quando fazemos o bem a todos, a despeito do que eles fazem. É quando não temos malícia, interpretação errada na nossa mente negativa. É quando não somos cruéis, tendo prazer interior no sofrimento de outra pessoa, mesmo aquela que fez o mal. Sejamos benignos, para podermos continuar alimentando o fruto do Espírito em nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus querido, Pai de amor e bondade, me expresso diante de Ti em oração ao final dessa palavra, para lhe pedir que todos aqueles que a ouviram, com interesse em atender a direção das Escrituras sobre viver no Espírito, sejam alcançados pelo Teu favor, para que o próprio Espírito as ajude a conquistar esse objetivo. Hoje, especificamente falando de benignidade, que o Senhor perdoe os corações cruéis, que o Senhor perdoe as mentes maliciosas, para que possamos, livres desse pecado, caminharmos neste mundo, mostrando a que viemos, como aqueles que vieram fazer o bem. Eu lhe peço e lhe agradeço em oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça. E tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas.
Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9. Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a Tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental, que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.